Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um culto virtual da Igreja Batista Betel, aqui de Ribeirão Preto. Eu te convido a orar nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar esse tempo diante do Senhor, Pai. Te pedindo que o Seu Espírito Santo fale com cada um de nós. O Senhor sabe como está o coração e a mente de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. E eu te peço que o Senhor contemple isso, Pai, e que a Sua palavra vá de encontro às necessidades dessas pessoas, Pai. E que a Sua palavra possa revelar o Teu amor, a Tua bondade, a Tua graça. Seja conosco nesse tempo, seja exaltado nesse tempo de reflexão bíblica e também de adoração ao Senhor através da música. Tudo isso é para o Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Não deixe o teu amor se
vez, ó, vem me corrigir com teu amor, acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me olhar, não me envergonharei, acende o fogo em mim. Não deixe o teu amor se esfriar, acende o fogo em mim, vem a visão morrer, clamando estou, acende o fogo em mim. Eu sei meu coração, você conhece, acende o fogo outra vez, ó, vem me corrigir com teu amor, acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me orar, não me envergonharei, acende o fogo em mim. Acende o fogo em mim. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome,
estamos no segundo capítulo da nossa série de mensagens no livro de Ruth, uma série intitulada O Senhor da História, entendendo que Deus ele é soberano sobre toda a história e também que esse Deus que é soberano sobre toda a história, ele usa as circunstâncias, mesmo as circunstâncias desagradáveis, para nos ensinar e mais, para cuidar de nós. Eu te convido então a abrir no livro de Ruth, no capítulo 2. Nós vamos ler todo esse capítulo. Ruth, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 23, diz assim: Noemi tinha um parente por parte de seu marido, um homem rico e influente da família de Elimeleque, que se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir para recolher espigas no campo de quem permitir. E ela lhe respondeu: Vai, minha filha. Ela foi e, chegando ao campo, recolhia espigas que os ceifeiros deixavam para trás. Por coincidência, aquele campo ou aquela parte da plantação pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Naquela hora, Boaz chegou de Belém e disse aos ceifeiros: O Senhor seja convosco. Eles lhe responderam: O Senhor te abençoe. Versículo 5. Então Boaz perguntou ao responsável pelos ceifeiros: Quem é esta moça? E ele respondeu: Esta moça é a moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela pediu: Deixa-me recolher e juntar as espigas que caem entre os feixes atrás dos ceifeiros. Então, ela veio e está de pé desde cedo. Só agora descansou um pouco no abrigo. Boaz, então, disse a Ruth: Escuta, minha filha, não vás colher em outro campo, nem te afastes daqui, mas fica com as minhas servas. Fica atenta para onde estão ceifando e vai atrás das moças. Eu estou dando ordens aos moços para que não te incomodem quando tiveres sede. Vai até os potes e bebe do que os moços tiverem tirado. Quando tiveres sede, vai até os potes e bebe do que os moços tiverem tirado. Então ela se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra e lhe perguntou: Por que achei favor aos teus olhos? Para que te importes comigo, uma estrangeira. Ao que lhe respondeu Boaz: Contaram-me tudo o que tens feito pela tua sogra, depois da morte de teu marido, como deixaste teu pai, tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecias. Que o Senhor recompense o que fizestes, que recebas grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar abrigo. Versículo 13. E ela disse: Que eu continue encontrando favor aos teus olhos, Senhor meu. Pois me consolaste, encorajaste a tua serva, e eu nem mesmo sou uma das tuas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: Aproxima-te, come do pão e molha o teu pedaço no vinagre. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu ordem aos seus servos: Deixem que ela recolha até entre os feixes, não a empeçais. Tirem também dos feixes algumas espigas e deixai-as cair, para que ela as recolha e não a empeças. Assim, ela recolheu espigas naquele campo até a tarde. Depois debulhou o que tinha recolhido e havia quase um efa, cerca de 20 a 22 litros de cevada. Então, ela carregou a cevada e foi à cidade. E sua sogra viu o que ela havia recolhido. Ruth pegou o que havia sobrado da sua refeição e ofereceu a ela. Então sua sogra perguntou: Onde colheste hoje? Onde trabalhaste?
Bendito seja aquele que se importou contigo. E ela relatou à sua sogra com quem havia trabalhado. O nome dele é Boaz, nome da pessoa com quem trabalhei hoje. E Noemi disse à sua nora: Seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixou de mostrar benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Noemi ainda lhe disse: Esse homem é parente nosso, um dos nossos resgatadores. Então Ruth, a moabita, respondeu: Ele me disse também: Seguirás de perto os meus ceifeiros, até que tenham acabado toda a minha colheita. Então Noemi disse à sua nora Ruth: É melhor mesmo que vás com as servas dele, minha filha. Em outra lavoura poderão te perturbar. Assim, Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher as espigas até o fim da colheita da cevada e do trigo, e ela morava com a sua sogra. Algumas coisas para que a gente possa ter uma compreensão um pouco melhor desse texto. A primeira observação que eu queria fazer tem a ver com a palavra resgatador, que Noemi fala para Ruth que Boaz é um dos resgatadores dela, ou delas. E o que significa ser resgatador? Resgatador era um parente mais próximo, e esse parente ele era responsável por se casar com a viúva para que assim pudesse ser garantidos os direitos de subsistência, também de descendência e também direitos de propriedade daquela viúva. Então ele era responsável por se casar com a viúva para garantir a ela esses direitos. E Boaz era resgatador da família, então, o resgatador de Noemi, porque ele fazia parte da família de Elimeleque, ele era um dos próximos, ali, dos mais próximos parentes de Elimeleque. A gente vai ver no texto mais para frente que havia um outro resgatador que era um parente mais próximo de Elimeleque e de Noemi do que ele, mas basta por hora nós sabermos que resgatador era essa pessoa que tinha como obrigação se casar com a viúva para garantir o seu direito de subsistência, também o seu direito à propriedade e o seu direito de descendência. Uma outra questão que é importante para nós nesse contexto aqui é o que acontece com Ruth, ou o que Ruth se propõe a fazer, na verdade, indo para a colheita. Como que Ruth vai até a colheita, ela se propõe a ir à colheita, mesmo não sendo uma das trabalhadoras do dono da colheita. Isso era possível porque haviam leis em Israel, e uma dessas leis, elas tinham o objetivo de não permitir que as pessoas passassem por uma extrema pobreza, por uma miséria tão grande. E essa lei especificamente tinha a ver com a colheita. E o que essa lei dizia? Essa lei dizia que quando os ceifeiros eles estivessem passando na colheita, eles poderiam colher, mas eles não poderiam voltar para recolher aquilo que havia caído da colheita. Eles deveriam deixar aquilo que havia caído para que as pessoas pobres, as viúvas, os órfãos, eles pudessem pegar aquilo e pudessem se alimentar de alguma forma. Essas leis, elas estão relatadas, ou essa lei especificamente, ela está relatada no livro de Levítico, no capítulo 19, versículos 9 e 10, e também no livro de Deuteronômio, 24, 19. Tendo posto isso, porque tem uma importância no contexto aqui, nós vemos então essa situação onde Ruth, ela se propõe a ir a uma colheita desconhecida para conseguir algo para ela e para Noemi. Essa disposição de Ruth em ir buscar algo para elas comerem, de ir trabalhar na lavoura, ela mostra para a gente que elas estavam passando necessidade.
Por conta da escolha de Elimeleque, que nós vimos lá no capítulo 1, de ir para Moabe, de deixar a sua cidade, e aí Elimeleque morre, depois morrem os seus filhos, e o penúltimo versículo do capítulo 1 vai dizer que Noemi voltou de mãos vazias. Na verdade, o versículo 20 do capítulo 1 vai dizer isso. Noemi volta para Belém de mãos vazias, então elas não tinham o que comer. Ruth, então, se propõe a ir até essa colheita e trabalhar arduamente, dividindo com outras pessoas que também eram pessoas necessitadas o resto daquilo que caía dos feixes, o restante da colheita que estava espalhado no chão. Era aquilo que os trabalhadores não tinham conseguido colher, era o resto. De maneira grosseira, era o resto, era aquilo que estava sobrando na colheita. Ruth se expõe ao trabalho desgastante e um trabalho que daria a ela pouco retorno, porque ela está dividindo o espaço ali com outras pessoas que estão pegando somente o resto do que está caindo da colheita. E a gente vê que era uma pouca quantidade, porque mesmo Boaz ajudando Ruth, permitindo que ela pegasse mais do que ela conseguiria, ainda assim ela só consegue recolher cerca de 20 a 22 litros de cevada ali. Além desse trabalho árduo, além desse trabalho desgastante, ela ficou em pé de manhã até a tarde, descansou pouco. Então, além desse desgaste todo do trabalho, ainda tinha o risco. Tinha o risco de uma mulher estar ali no meio da colheita e ela poderia ser maltratada pelos homens que estavam ali, ela poderia ser talvez até molestada por alguma pessoa. E ela está se expondo a esses riscos. Ela está se expondo a esses riscos porque ela e a sua sogra, elas estão desamparadas. E elas também estão desprotegidas. Ruth e Noemi, elas estão desamparadas e desprotegidas, e por isso Ruth está se expondo a situações que em outra ocasião ela não estaria exposta. Há muito tempo, quando eu participei de um projeto lá em São Paulo, que trabalhava com moradores de rua, no centro de São Paulo, era grande o número de moradores de rua, de homens que estavam ali, que tinham deixado suas famílias e tinham, por várias circunstâncias, eles tinham escolhido morar na rua. Tinham alguns que eram, inclusive, muito resistentes em voltar para casa ou ir para um abrigo. Eles queriam mesmo era estar na rua, mesmo sofrendo e mesmo tendo deixado, às vezes, esposa, filhos, às vezes mães ou mãe em casa, eles preferiam ficar ali. E eu fico imaginando o quanto as nossas escolhas, ou as escolhas daquelas pessoas, na verdade, elas trouxeram sofrimento para elas. O quanto as escolhas desses moradores de rua, de alguns deles que eu conheci, essas escolhas traziam sofrimento para eles e também para a família deles, e quanta dor isso gerava no coração de tantos ali. Você já parou para pensar o quanto as nossas escolhas erradas elas podem nos colocar e também colocar a outros em situações desagradáveis, em situações complicadas? Já parou para pensar a respeito das suas atitudes, das suas escolhas? O quanto as nossas escolhas erradas podem trazer de sofrimento, o quanto as nossas escolhas erradas podem trazer de dor e risco também a nós e às pessoas que nos cercam. As escolhas erradas que nós fazemos, elas têm o potencial de nos deixar desamparados e desprotegidos. Quando nós escolhemos ser guiados pelo nosso próprio coração, nós somos capazes de fazer escolhas ruins e que podem nos deixar desamparados e desprotegidos.
Mas Deus, que é fiel e bondoso, Ele cuida daqueles que buscam abrigo nele. E Boaz, ele trata Ruth com bondade. E aqui a gente começa a perceber um cuidado da parte de Deus para com Ruth e também para com Noemi. O fato de Boaz tratar Ruth com bondade tem a ver com o cuidado de Deus para com Ruth e também para com Noemi. Outra coisa que acontece na história é que lá no começo, no capítulo 1, Elimeleque vai até Moabe para buscar segurança. E no próprio capítulo 1 a gente vê então Ruth e Noemi voltando para Belém. E aqui no capítulo 2 especificamente, o Boaz fala para Ruth que ela seja abençoada e que Deus a abençoe. Esse Deus que ela veio buscar abrigo. Ruth vem a Belém, ou ela vai a Belém, para buscar segurança no Senhor, e Deus a abençoa por isso. O amor fiel de Deus, o amor leal de Deus alcança Ruth e também alcança Noemi. Quando nós olhamos para o versículo 20, nós vemos Noemi falando que o Senhor a tratou com benevolência. E essa palavrinha tem a ver com o amor fiel de Deus. Esse Deus que é fiel a uma aliança que Ele faz com aqueles que lhe pertencem. Tem a ver com a lealdade desse Deus que ama e que cuida dos seus, daqueles que nele buscam abrigo. Deus está cuidando de Noemi com o suprimento conseguido por Ruth e através também da vida de Boaz. Deus está cuidando dessas duas mulheres. Deus está cuidando de Ruth, Deus está cuidando de Noemi, porque Deus, que é fiel e bondoso, cuida daqueles que buscam abrigo nele. Eu conheci há algum tempo um pastor de uma igreja bem pequena, numa comunidade bem pobre. E numa conversa com esse pastor, uma vez, ele me contou de vezes em que eles passavam necessidade. Mas ele me contou de uma vez específica que ele e a sua esposa estavam em casa e eles abriram os armários da cozinha e tinha acabado o suprimento. E a esposa dele então virou para ele e disse: "E agora, o que a gente vai fazer?" E ele disse para ela: "Nós vamos ajoelhar, nós vamos buscar o Senhor, e o Senhor vai cuidar de nós." Então ali eles ajoelharam, juntos, clamaram a Deus, oraram, buscaram abrigo em Deus. E ele me disse então que naquele mesmo dia, sem ele ter falado com ninguém, exceto com Deus, chegou uma pessoa na casa dele e disse: "Pastor, eu estava no mercado fazendo compra para mim, para minha família, e eu senti no meu coração de também fazer uma compra para o Senhor e eu vim trazer aqui." E os armários daquele irmão, daquele pastor, ficaram cheios novamente, porque Deus cuidou daquela família. Deus é Senhor da história e Ele usa quem Ele quer e o que Ele quer para mostrar a sua bondade e também a sua fidelidade. Quando nós buscamos abrigo no Senhor, nós podemos ter a certeza de que nós encontraremos abrigo. Quando nós olhamos para o texto de Jeremias, capítulo 29, versículos 13 a 14, diz o seguinte: "Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino." Deus se dá ao encontro daqueles que o buscam, daqueles que buscam abrigo nele.
Seja qual for a dificuldade pela qual você está passando, tenha certeza de que ao buscar abrigo em Deus, no Senhor, você encontrará. Sabe por quê? Porque Ele é bondoso e é fiel, amoroso com aqueles que o buscam. Deus é fiel e bondoso e demonstra o seu amor, dando abrigo para aqueles que buscam nele abrigo. Eu quero concluir olhando para mim, olhando para você e olhando também para esse texto bíblico, como nós devemos reagir a tudo isso que foi dito aqui, a tudo isso que o texto bíblico nos mostra. Primeiro, seja humilde. Seja humilde. E nós conseguimos ver isso na vida de Ruth. Ruth, ela se desprende de qualquer coisa que poderia prendê-la, ela vai para uma situação, não de mendicância, mas ela vai para uma situação ali na colheita, junto com outras pessoas que estavam passando necessidade, e ela não está preocupada com o que vão achar. Ela está preocupada em recolher alguma coisa para que ela e a sua sogra pudessem comer. Além disso, quando Boaz chega diante dela e conversa com ela, o texto diz que ela se prostra rosto em terra. Essas são atitudes de uma pessoa humilde. Então eu digo para você, seja humilde, porque a nossa humildade diante das pessoas reflete a nossa humildade diante de Deus. Segundo, busque amparo e proteção no Senhor. Ruth estava buscando abrigo em Deus. O texto nos diz isso. E sendo assim, eu e você devemos olhar para essa situação e aprender que nós devemos buscar abrigo em Deus. O texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 5, na parte B do versículo, na segunda parte do versículo, diz o seguinte: nunca o deixarei, jamais te desampararei. Quando você buscar abrigo no Senhor, tenha essa certeza de que o Senhor nunca o deixará, nunca a deixará. Ele jamais vai te desamparar. Seja amoroso, seja amorosa, assim como Ruth foi com a sua sogra Noemi. Ela dedicou-se a Noemi ao sair e ir buscar alimento para elas duas, mas ela também demonstra muito amor e carinho para com Noemi quando ela volta com parte daquilo que ela tinha tido de refeição ali junto com Boaz, e ela pega parte daquilo e dá para a sua sogra Noemi. Seja amoroso, seja amorosa, como Ruth foi amorosa com Noemi. E por fim, confie na fidelidade, na bondade e no amor leal de Deus por você. Confie na bondade, no amor leal e na fidelidade de Deus por você. Porque Deus, que é fiel e bondoso, Ele cuida daqueles que nele buscam abrigo. Vamos orar mais uma vez. O Senhor sabe como está o coração de cada pessoa que está me ouvindo nesse momento, Pai. E o Senhor sabe o quanto essas pessoas precisam de humildade, o quanto essas pessoas precisam de amor. Só o Senhor sabe disso, Pai. De serem amorosas, mas também o quanto talvez alguém precise buscar amparo no Senhor, buscar abrigo no Senhor, confiar na sua fidelidade, na sua bondade e no seu amor leal, Deus. Ajuda, Pai, aqueles que estão desesperançosos a obterem esperança. Ajuda aqueles que estão cansados e sobrecarregados a se lançarem no Senhor, a buscarem abrigo, a buscarem refúgio no Senhor. Que eles busquem e encontrem quando buscarem de todo o coração, Pai.
Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel e bondoso e o Senhor cuida daqueles que buscam abrigo no Senhor, assim como o Senhor cuidou de Noemi, assim como o Senhor cuidou de Ruth, como nós vimos nesse texto. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana para você e para toda a sua família.